Saudações, amigos do canal Agartha. No podcast anterior dessa série, tratamos já da etimologia ou do significado da palavra perene, como algo que remete, na verdade, à ideia da perfeição ou de completude. Ocorre que esta mesma filosofia perene também costuma ser conhecida como uma tradição primordial. Para muita gente, essa tradição primordial sugere algo que aconteceu há muito tempo, naquelas origens remotas das fundações culturais ou civilizatórias das sociedades. Mas será que isto realmente procede de todo? Quer dizer, tal sabedoria estaria realmente reduzida a uma condição tão limitada de tempo e espaço? Ou seria esta apenas mais uma leitura rápida e reducionista, dentre tantas que se prestam a miúde a assuntos tão profundos? Logo depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Embora os chamados primórdios das coisas estejam efetivamente assinalados por um estado de harmonia e de perfeição, mais ou menos como se atribui ao período da infância ou de inocência de um ser humano, a realidade é que a verdadeira primordialidade ou originalidade da tradição una decorre regularmente muito mais em função da manifestação de certa potência criadora ou demiúrgica, com todo o seu aspecto fundador, portanto, manifesto através de uma mentalidade que se apresenta como unificadora ou harmonizadora das coisas, e que pode independer relativamente de épocas ou de regiões do mundo. Talvez a verdadeira diferença aqui esteja apenas na receptividade que a própria humanidade manifesta em relação a tais emanações de perfeição e de unidade, permitindo ou não que elas possam beneficiar a todos e a cada um. Não obstante, a manifestação deste espírito primordial não representa algo isolado ou sem raízes. Pelo contrário, ele tem sempre muito mais relação com o resgate de coisas do que propriamente com inovações, muito embora estas sempre aconteçam da mesma forma. E neste sentido, o espírito tradicional pode ser tanto restaurador, quanto preservador ou renovador das coisas. Com relação àquelas famosas origens no tempo, facilmente envolta nos relatos dos grandes mitos fundadores, sucede que uma civilização apenas se estabelece através de uma cultura unificada, universalista, onde se superam conflitos e dualidades, prevalecendo a integração e a unidade. Pois civilização é a superação dos guetos ideológicos, diziam os antigos. A civilização original da Idade de Ouro, ou mesmo da Idade de Cristal, que é o momento da transição das coisas, se define como um estado de paz e de concórdia. Egito, Índia, China, Américas viveram todos os 1000 anos de paz naquelas suas áureas fundações. Assim, aquilo que caracteriza a tradição primordial é o seu caráter unificador e original das coisas. Ela é primordial não somente no sentido temporal ou cronológico, embora também o seja, da implantação de um modelo ideal de fazer cultura, mas também em termos qualificadores, de princípios ou de valores, de origem ou de raízes, de fonte ou de unificação, como a luz branca antes de se refratar nas cores, ou analogamente como ao se falar do ápice de uma pirâmide. Daí os mitos dos continentes brancos das origens, como a Sueta do Ipa dos hindus e a Albion ou Avalon dos celtas cristianizados, ou mesmo a Clarion dos hiperbóreos, mas que tampouco deixa de ter direta relação com a terra pura dos budistas, a terra sem males dos guaranis e a terra do meio dos chineses e outros, como símbolos do equilíbrio criador, de umbigo do mundo, como fonte ou cultura matriz, como fora a Cusco incaica e assim por diante. Donde também os mitos agartinos em geral de uma terra central, que uns colocam no centro dos continentes Dharma, como fazem os tibetanos, e outros dispõem do próprio interior do planeta, como uma espécie de coração da Terra. Afinal, assim como é em cima é embaixo, e assim como é dentro também é fora. Este caráter primordial se define, pois, e acima de tudo ou mais, pela própria unificação ou pela harmonia das coisas, tal como na unidade institucional daquelas idades prístinas das civilizações, administradas pelo governo sagrado da sinarquia e suas derivações,
e onde as diferentes disciplinas se completam e as instituições se diferem apenas na sua função, já que todos os 7 raios da cultura são necessários na ordem humana comum, tais como política, filosofia, arte, educação, ciência, religião e economia. Por esta razão é que nesta esfera original não há mais do que um representante maior e nem mais do que um caminho criador. Numa metáfora, podemos eventualmente começar a nos aproximar de uma montanha por todos os seus lados. Mesmo no começo da subida ainda podem existir algumas vias, mas lá no ápice, onde tão raros alcançam, somente resta uma única senda, que no plano social é aquela da sinarquia, e nas técnicas esotéricas é aquela da meditação criativa. Por esta razão, tal sabedoria das idades tampouco representa um ethos passivo, convenção anacrônica e atávica, mero costume ou hábito. Trata-se antes de um princípio ou um conjunto deles, vividamente mantidos, não por preconceitos ou por interesses menores, mas pela própria luz do espírito. Assim, o perene desta filosofia não se refere ao estático, talvez ao estável apenas, porque de uma forma ou de outra, todo o estático sucumbe no universo. É perene porque sabe justamente se transformar e adaptar, seguindo as próprias diretrizes da vida, sobre balizas universais que asseguram o equilíbrio do todo, hoje em dia também chamado de holismo. Costuma-se definir este eixo através de trindades divinas. O símbolo chinês Wang, posto na capa deste podcast, é tema central da obra de Heregenon intitulada A Grande Tríade, significando Homem Universal, e demonstra um eixo que une céu, homem e terra, o que podemos também definir como espiritualidade, fraternidade e ecologia, fazendo alusão, pois, à natureza do ser humano perfeito. Trata-se, pois, do próprio humano como eixo e centro do universo, ou como mediador natural entre céu e terra, na clássica posição axial de polo espiritual do mundo, na medida em que certas evoluções superiores libertam com efeito o ser humano dos laços terrenos, permitindo se tornar daí um canal direto das energias cósmicas ou universais. E sob a vigência dessas hierarquias, a tradição primordial tem sido administrada, pois, através dos tempos, com maior ou com menor sucesso, a depender unicamente da receptividade da própria humanidade às orientações emanadas dessas augustas fontes de sabedoria, de tal sorte a ser possível rastrear a sua presença em diferentes épocas e circunstâncias históricas, dentro ou fora de ordens esotéricas e de movimentos ecléticos. Em última análise, esta origem sagrada primordial diz respeito, pois, acima de tudo, a um retorno a Deus, como fonte original e unitária das coisas, tal como costumamos demonstrar pelo conceito divino que, a miúde, representa uma verdadeira unificação das energias do universo. A filosofia holística, hoje tão em voga e cada vez mais presente na ciência através da interdisciplinaridade e da transversalidade, não chega a ser nenhuma novidade na história do pensamento humano, especialmente para a própria antiguidade, pois a filosofia perene das eras prístinas trata diretamente destas questões o tempo todo, uma vez que representa o seu próprio meio e forma natural de ser, graças à preservação da influência das mentes verdadeiramente iluminadas sobre o conjunto da cultura humana. Aquilo que se busca hoje nas ciências modernas, e cada vez mais, é basicamente uma roupagem nova para o mesmo tema. Não obstante a pesquisa sobre estes antigos saberes e estilos de fazer cultura poder nortear, como nada mais, esta aspiração por uma nova civilização emergente, já que não é de outra forma que se pode entender a fase atual de transição da humanidade. Para isto é que serve a propalada reabertura das escolas esotéricas, não somente no mundo, mas sobretudo ao próprio mundo, oferecendo assim os seus cânones sagrados e secretos tradicionais. Uma idade de ouro nada mais é, afinal, do que a socialização destes saberes superiores. Cabe para tudo isto, em contrapartida, não apenas sintetizar e fazer avançar as informações das filosofias e doutrinas esotéricas correntes, como também aproximá-las das ciências como senso comum pragmático, buscando aquela autêntica transdisciplinaridade. Mas que espírito seria este de síntese e de universalismo
que possibilita afinal tal harmonia nas coisas, e a que época da história poderíamos remontar a conquista deste poder superior. Nos meios perennialistas, vemos autores que se afinam ou analisam diferentes culturas com suposto sentido tradicional, incluindo algumas de teor xamanista. E aqui devemos enveredar, pois, através de algumas considerações mais específicas. Se consideramos o xamanismo como uma prática que se atém unicamente aos 4 elementos da natureza, como melhor caberia de fato, então devemos dizer que o xamanismo ainda não contempla o verdadeiro espírito tradicional, uma vez que a efetiva unidade perennialista somente nasce daquela conquista da energia da quinta essência. Uma das grandes implicações disto é que na antiga ou na verdadeira Atlântida ainda não havia o domínio do espírito tradicional em qualquer esfera, uma vez que a própria hierarquia estava completando então a sua evolução natural ou elemental. Seria apenas na raça ária, pois, que a emergência de adeptos de quinta essência, chamados também de polos espirituais do mundo, que se conseguiu começar a coordenar as 4 estruturas culturais da humanidade, em termos de raça, gênero, classe e credo, possibilitando assim o nascimento da verdadeira civilização, com sua característica coordenação central. Da mesma forma, por outro lado, como a falta de raízes xamânicas, ou pelo menos naturalistas, tampouco ajuda a alcançar este patamar maior, como demonstra o yoguismo e mesmo a tradição dos mosteiros da natureza disseminada pelo mundo todo. As verdadeiras iniciações, como tais, acontecem através e com a energia dos elementos naturais, e a falta disso tem 2 consequências muito graves para o verdadeiro espírito tradicional, que seriam então o ateísmo prático ou a ignorância do sagrado de um lado, e a formalidade ou a substituição da boa tradição pela convenção dos ritos vazios de outro lado. Este último teve como consequência, inclusive, a estratificação das castas na Índia e em outros lugares, pela perda dos referenciais iniciáticos originais. Lamentavelmente, pouco se fala dos ashramas, os estágios educativos que capacitam as castas, mesmo nos meios ditos perennialistas, e os quais estariam então na base das castas, ao modo das escolas iniciáticas, mas que a certa altura a decadência e o apego humano trataram de inverter esta subordinação. Costumamos daí diferenciar sempre tradição de simples convenção. Um dos sabidos esforços dos grandes mestres tem sido sempre denunciar os sepulcros caiados do farisaísmo, tão pernicioso quanto os próprios revolucionários. Então, a revolta contra o mundo moderno precisa incluir uma luta não somente contra a fragmentação das coisas, como também toda uma restauração do mundo tradicional que vai além de um saudosismo acrítico do passado. E não seria nenhuma casualidade, aliás, que alguns dos grandes berços da civilização despontassem justamente em antigos ambientes atlantes, como Egito e Peru, tal como Turquia e China. A consolidação daquela base naturalista remeteria quase automaticamente a uma síntese quintessencial. A partir disto, podemos observar vários sincretismos entre xamanismo e tradição, sendo que um dos mais recentes foi o do Tibete. Nossa videosérie Atlântida, Os Segredos da Terra Incógnita, descreve as transformações da grande cultura atlântica através das épocas, da mesma forma que é possível acompanhar alguns desses processos históricos através das narrativas do antropólogo Carlos Castaneda, analisadas também em nossa trilogia intitulada A Tradição Tolteca, com o link aqui nas descrições. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde concluímos que a verdadeira ideia de tradição está muito mais relacionada a um estado de espírito do que propriamente a uma dada época do mundo, ou mesmo a alguma localidade especial, tal como alguma Shambhala ou alguma Hiperbórea original, ainda que ambas as coisas tendam naturalmente a convergir. Hoje em dia vivemos estes processos de restauração das coisas, tendo em vista a organização de uma nova raça raiz. O ecumenismo é parte disto, porém tampouco cabe assimilar as coisas acriticamente, como é muito comum acontecer, uma vez que em toda parte se tem perdido as verdadeiras raízes das coisas. De todo modo, cabe compreender sempre que a filosofia perene é universalista e ecumênica,
possuindo um espírito e um estilo próprio, que é clássico, equitativo, sereno e abrangente, e que preserva naturalmente um equilíbrio justo entre ciência e filosofia. Norteia-se sempre pela busca da verdade, pautada pelo bem, o bom e o belo. Buscar compreender e resgatar o espírito tradicional, trazendo novamente a sua plenitude, representa indubitavelmente o mais saudável dos desafios. Esta é a grande marca das idades de diamante da transição, na qual se trata de preparar os novos ideais áureos da humanidade, sobretudo quando consideramos participar de uma conjuntura espaço-temporal adequada para empreender essa nobre tarefa, como sucede ao Brasil enquanto sub-raça de transição e de refundação das coisas. Este é o grande propósito da filosofia perene em todos os tempos, ou seja, não meramente reportar-nos ao passado ilustre da humanidade, mas antes construir o seu futuro ideal. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.